Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já está no ar o programa Estúdio Aberto dessa segunda-feira, que é transmitido ao vivo pela RPM Rádio, gravado pela JPTV. Ao meu lado, a Remi Amandjuvai. Tudo bem, Remi? Tudo bem, Adriano. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos trazer as informações aqui. Inclusive, teve repercussão aqui da participação do Remi Amandjuvai no último Estúdio Aberto da semana passada. E a matéria diz o seguinte aqui: vereador Dorinho continua tentando implantar a sua ideia de redução de salário dos vereadores. Ele terá uma reunião nessa terça-feira com os vereadores, mas já adiantou que teve algumas conversas preliminares e não foi muito receptivo em relação à sua ideia. O ex-vereador Remi Amandjuvai, que está aqui ao meu lado, comentarista do programa Estúdio Aberto, conta que em uma conversa com um dos vereadores, um representante do povo teria dito que mais vale ter 10 vereadores competentes do que 15 incompetentes. Ele está, na verdade, pré-julgando que os 10 atuais são competentes e que os 5 que viriam seriam incompetentes, né, Remi? Exatamente, esse é o pensamento deles. Eles estão se achando dono da cadeira. Sim. Então, não admitem substituição, né? Aliás, essa questão de dono da cadeira é muito interessante, né? Quem é o dono da cadeira? É o vereador que está lá com o mandato ou é o partido? É o partido que é o dono da cadeira. Tanto é que hoje não pode mudar de partido, né? O vereador que muda de partido perde a cadeira. Claro. Então é do partido. Mas o vereador nenhum se convence disso. Não adianta. É muito difícil. O exemplo, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. O vereador Zanata, que se elegeu pelo PP. O pessoal do partido queria que ele colocasse como assessor uma pessoa ligada ao PP. Não, ele colocou uma pessoa ligada ao PMDB, que era amigo dele, e então houve uma discussão dentro do partido e ele acabou vencendo, colocou o rapaz que é do PMDB. Então é isso, o vereador se elege, ele acha que é dono da cadeira, não adianta. Isso é uma briga que precisa uma reformulação muito grande para o pessoal entender a força partidária. Por isso que os partidos estão todos desacreditados, né? Os próprios membros do partido não acreditam no partido. Então, os partidos estão se esfacelando. Pô, e essa reforma política que está se costurando lá no Congresso Nacional, como é que tu vê? Algumas novidades vão ser implantadas. Mas uma semana são implantadas, na outra semana são rejeitadas. Então, nenhuma ainda vingou. Nenhuma vingou. Inclusive, tinha sido aprovado a proibição de coligação na proporcional e já foi derrubado. E assim vai. Eles não querem a reforma, não adianta, eles não querem. A reforma não acontece porque os próprios deputados não querem a reforma. Tá certo. Bom, Remi, olha só, o portal JP News informa que no final da noite de domingo, dia 28, por volta das 9 da noite, ocorreu um tiroteio na beira do rio Caí. Conforme informações, um motociclista passou pelo local e atirou, né, contra 3 pessoas. Essas 3 pessoas foram atingidas e encaminhadas ao Hospital Montenegro. Nossa, que loucura isso, né? Está virando, a violência está tomando conta, né, Adriano? Se não tomarem umas medidas disciplinares de acordo, isso aí vai pegando moda, né? Eles veem na televisão que um rapaz dos Estados Unidos atirou, eles querem atirar também, e isso vai numa cadeia, né? Que nem aquela história, tu tem o teu jardim, né? A pessoa entra ali, pisa na grama, tu não te importa, daqui a pouco colhe uma flor, tu não te importa, daqui a pouco estão entrando na tua casa e estão te matando. Isso é uma corrente crescente. Se tu não cortar o mal pela raiz, ele vai crescendo. Olha só, nesse momento, quando nós estamos gravando o programa, e o programa é ao vivo também pela RPM, está passando uma entrevista com o Adão Aloy, diretor de trânsito do município de Montenegro. Ele foi entrevistado no programa Entrevista na Beira do Rio. E o Aloy disse que é fundamental que volte o estacionamento pago rotativo, a chamada faixa nobre no centro da cidade de Montenegro. Ele já está em negociação para ver se é possível o mais rápido possível. O que tu acha disso? É importante, que está muito difícil estacionar no centro de Montenegro. É aquele velho problema que já comentamos outro dia. É os trabalhadores dos bancos, das lojas centrais,
estaciona os seus carros na frente do estabelecimento e tira o estacionamento totalmente da população. Então, só cobrando para eles não estacionar. Muito bem, muito bem. Seguimos aqui com o programa Estúdio Aberto da RPM Rádio. Olha só, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, aí fez uma reunião e anunciou 100 novas filiações, né? Entre elas a Riviane Biller da Rosa, filha da ex-prefeita Madalena Biller, né? É isso aí. Eu não tomei conhecimento ainda das 6 filiações, mas eu sei que a Riviane é uma delas. Certo. Uma turma grande aí, inclusive o pessoal do PSB junto aqui nessa foto, né? O PTB que está se reforçando. Segundo o presidente da sigla, o Vladimir Gonzaga, o PTB vai de candidatura própria em 2016, né? Segundo ele, existem pelo menos 4 pré-candidatos dentro do partido. Tu acredita que o PTB vai mesmo com um candidato próprio, Remy? Não acredito. Apesar que acharia ótimo. Todos os partidos deveriam colocar um candidato próprio. Todos deveriam colocar. Sim. Isso aí o crescimento do partido está na disputa eleitoral. Porque, no fundo, o partido político, a sua meta é conseguir o poder. Então, se ele não disputa o poder, jamais ele vai conseguir o poder. Então, teria que cada partido colocar uma nominata de vereadores, um candidato a prefeito, e vamos à luta. Isso deveria ser assim. Agora, não acredito que o PTB, eles fazem um ensaio para depois negociar com um outro candidato com mais chances eleitorais. Isso ocorre sempre. Espero que não. Dou força para o Vladimir, se ele conseguir colocar um candidato, seria ótimo. Muito bem, olha só, Remy Amandio Vaz, o presidente da ACI, o Valdir João Kleber, deu uma entrevista aqui à JPTV. Ele fala sobre a questão da crise nacional, né? Ele diz assim: o problema é que, diante das notícias, muitos investidores estão com medo de seguir em frente. Contudo, o Kleber é otimista em sua visão de futuro. Essa crise, como as outras, vai ser superada. Talvez estejamos diante de uma das principais crises dos últimos 10 anos, né? Todas as crises são cíclicas, né? Elas vêm e vão. Então, o que acontece é que ele, por exemplo, como presidente da Associação Comercial e Industrial de Montenegro, é uma das principais peças para conseguir incentivos para que os empresários não desistam da luta, né? De repente dá uma crise, começa todo mundo a fechar o seu comércio, aí não tem salvação. A pessoa, numa crise, tem que manter o seu negócio, com menos rendimentos, ou de repente até perdendo um pouco, porque sabe que daqui a pouco vai haver recuperação e todo mundo vai voltar ao normal. Tá certo, Remy. Agora a gente entra no segmento de esportes do Estúdio Aberto aqui da RPM Rádio. Vamos começar falando sobre o Inter, né? Diego Aguirre projeta Inter com mudanças contra o Sport. E o Grêmio venceu fora o Avaí, né? E mais destaque também aí para os atos mais rigorosos dos árbitros aqui, né? Inclusive, eu estava assistindo ontem uma entrevista do treinador de São Paulo, que foi expulso depois de perder por 4-0 para o Palmeiras no final de semana, e ele dizia que não sabia que no Brasil havia um rigor tão grande do contato entre o treinador e o árbitro. Realmente agora houve essa mudança, né, no critério de arbitragem, que não estão admitindo mais reclamações. É para coibir as reclamações que estavam tomando conta do jogo. Cada falta vinha 5 jogadores de cada time em cima do juiz e faziam uma rodinha e atrasavam o jogo. Então, para coibir, tomaram uma medida drástica. Toda reclamação, cartão amarelo. Daqui a pouco isso vai modificar, mas no primeiro instante tem que ser assim para voltar o respeito ao árbitro. Esse treinador de São Paulo realmente foi um exagero do árbitro, porque ele simplesmente fez uma colocação e foi expulso. Que nem o treinador internacional na Libertadores entrou em campo para fazer uma reclamação, não deveria entrar em campo. Mas daí uma suspensão de 3 jogos é muito rigor. Então eles estão partindo para o rigorismo justamente para colocar as coisas nos devidos lugares. Acredito que vai mudar com o tempo de novo. O Grêmio agora parece que destravou, né, com a entrada do Roger, né?
Tanto o Grêmio como o Internacional ganharam, mas ganharam mal, Adriano. Não jogaram bem nenhum dos dois times. Eu assisti o jogo do Grêmio no sábado e assisti o do Inter ontem ao vivo lá no Beira-Rio. Os dois times não jogaram bem. Tem muita dificuldade. Mas o futebol está muito nivelado. Não tem um time jogando bem. O time que mais está jogando bem no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, é o de Santa Catarina, me fugiu o nome. Chapecoense. Se tu assistir o Chapecoense jogando, é o único time que está jogando bem. Em todas as figuras, tecnicamente, eles não têm jogadores de alta qualidade, mas o time em si joga corretamente, desde o goleiro até o ponto esquerdo. É o único time que está jogando bem. Ontem o Atlético Mineiro, o treinador disse que concorda que ontem o Atlético fez a pior atuação de sua história. Jogando em casa. Ganhou, né? Ganhou 1-0 ali também, como se diz na gíria, com as calças na mão. O Cruzeiro perdeu, né? Mais uma. O Cruzeiro perdeu 1-0. Né? Agora joga com o Grêmio quarta-feira aqui no Olímpico. No Olímpico não, na Arena, né? Na Arena. E o sucesso está sendo esse horário das 11 horas do domingo. Espetacular. Eu sempre disse, quando anunciaram em discussões entre esportistas, eu dizia, esse vai ser o melhor horário que tem, porque todo mundo quer assistir o jogo e quer o domingo livre. Esse das 11 casa direitinho. Tu vai lá, assiste o jogo, almoça depois do jogo e tem o resto do domingo livre. A informação que eu recebi é que esses jogos estão sendo realizados às 11 horas para contentar o mercado da China, né? E passa um horário nobre na China, porque a emissora que detém os direitos de transmissão conseguiu vender o campeonato para a China. Para a China é importante. Agora, todos os clubes querem esse horário agora. No começo, se fosse marcar, nenhum queria. Agora todos querem. Claro, está lotando o estádio nesse horário, né? Só que tem que se organizar. Por exemplo, o Internacional, eu fui naquele jogo das 11 horas, eles trancaram a Avenida Beira-Rio. O que aconteceu? Ninguém conseguia chegar no estádio. Trancou tudo. Eu fui com 2 amigos que tinham que comprar ingresso lá, ficaram sem assistir o jogo. E do lado de fora ficou mais de 5.000 pessoas não entraram no estádio. Eu entrei porque eu tinha uma cadeira, então eu cheguei lá e entrei no estádio. Agora, quem dependeu de comprar ingresso ali, não entrou no estádio. E esses 2 amigos viram o jogo como? Um boteco da esquina? Voltaram para casa. Voltaram para casa? Nosso amigo da guia e o filho dele. Voltaram para casa. Não assistiram o jogo, ficaram ouvindo no rádio. Que coisa. Bom, vamos lá então. Vamos sair um pouco do esporte, agora vamos voltar para a política nacional. Olha só, delator diz que tratou propina de R$1 milhão diretamente com o senador Edson Lobão. O dono das construtoras UTC e Constran, Ricardo Pessoa, disse em sua delação premiada que fechou diretamente com o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, repasse de R$1 milhão em propinas e que o acerto, segundo ele, incluía atender com uma atenção especial a pedidos de doação eleitoral feitos pela cúpula do PMDB no Senado. Lobão era ministro de Minas e Energias e, conforme Pessoa, a suposta propina milionária servia para garantir contratos de consórcio integrado pela UTC nas obras da usina nuclear Angra 3 em Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Que coisa incrível isso aqui, né, tio? É incrível, mas a gente sabe, né, Adriano? É só tu prestar atenção numa campanha política. O que é gasto numa campanha política? E de onde vem o dinheiro? Eles gastam milhões e declaram para a Justiça Eleitoral 1/3 desses valores. O resto eles não declaram, por quê? Vem de propina. Isso a gente sabe, isso é velho no Brasil. Agora estão detectando, estão procurando, claro, se procurar acha, porque não tem uma negociação no Brasil que não tem uma propina com o serviço público, não tem. Todos eles têm. É incrível. Lamentável. Bom, falar em propina, e já voltando para o esporte também, ontem aconteceu um clássico, né, do futebol brasileiro, o Vasco e o Flamengo, lá no Pantanal, no estádio do Pantanal. Sim. E acusaram apenas 14 mil pagantes, né, enquanto que o estádio estava praticamente lotado. Né? Eu não sei como é que foi feito lá, porque, por exemplo, em Minas Gerais, comprava um ingresso e o outro era de graça. Então o estádio estava lotado, mas a renda não diz o que aconteceu no estádio. De repente lá é a mesma coisa, porque o ingresso lá era R$100 e poucos o ingresso. No
Pantanal. Era caríssimo. Então, isso deu só 14 mil pagantes. Né? Então, de repente, eles fizeram uma promoção também. Pode ser, né? Cada um vai leva 2, né? Então, talvez isso tenha acontecido lá também no Pantanal. Olha só, Remy, denúncias podem fazer o PT encolher na eleição de 2016. Em São Paulo, onde os petistas avaliam que o desgaste na legenda é ainda maior, será difícil manter as atuais 68 prefeituras. Realmente, o que não acontecia no governo Lula, né, que tinha uma blindagem espetacular, não vem ocorrendo no governo Dilma. O próprio Lula está acusando agora, né? É incrível. Ele próprio está acusando o partido. Então isso aí também é cíclico, né, Adriano? Quem está no poder, por causa dessas negociações e propinas, tudo acaba se desgastando. E o PT, que era tido como um partido que não tinha participação em falcatruas e coisa, hoje está o campeão da falcatrua. E o outro partido que assumiu o governo, vai acontecer a mesma coisa. Não acredito numa solução rápida, que deveria acontecer, né? Mas eu não acredito em curto prazo que nós vamos resolver esse problema no país. Muito bem, Remy Amandio Vai, seguimos aqui com o nosso estúdio aberto pela RPM Rádio, que é a nossa Rádio Progresso de Montenegro. Vamos trazendo mais notícias por aqui. Caiu um avião ontem, né? Na verdade, como é que diz aqui a matéria do portal JP News, uma matéria bem interessante. Uma aeronave ultraleve, né, com 2 pessoas a bordo, fez um pouso forçado após decolar na pista do aeroclube. O coronel da reserva da BM, que pilotava a aeronave, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao HPS de Canoas. Nós estamos vendo a foto aqui. Ele caiu no meio de uma plantação de acácia, né? Está vendo ali o avião rodeado de árvores de acácia. Certo. De repente, no meio assim, o impacto é menor, né? Que o avião tranca nas árvores, de repente o impacto foi menor. Mais detalhes no portal JP News aqui. E a gente segue com o nosso amigo Chiquinho ali. Tudo bem, Chiquinho? Olha lá. Essa é a vantagem do nosso estúdio Cristal, né, Remy? Isso é importante. A população está assistindo. Mais notícias aqui do portal JP News. Vídeo repórter do JP News mostra buraco no loteamento Mão de Pilão. E o pessoal lá está pedindo uma ajuda para a prefeitura. Na sexta-feira houve uma assembleia dos professores em Porto Alegre, né? Os professores que estão aí para flagrar uma nova greve. O que tu acha dessa questão dos professores? Agora o governo do estado, sempre os professores apostam no novo governo, né? Talvez seja muito por causa disso que no Rio Grande do Sul não tenha... O Adriano, essa greve de agora eu não estou entendendo. Quem está de greve é os alunos. Lá em Porto Alegre eu estive lá, é os alunos que estão de greve. É mesmo? Sim, os alunos das faculdades que estão de greve. Eles não vão à aula, vão para a rua, botam uma jaqueta com greve e vão protestar contra alguma coisa. Não dá para entender mais nada, né? Está virando tudo uma esculhambação. Esse é o termo certo. No tempo que tu era vereador, o CEPERS era tão ativo assim? Havia muitas greves também? Era ativo. O CEPERS sempre foi ativo. A remuneração do magistério realmente é muito baixa, né, Adriano? Então, os professores... antigamente o professor, como hoje também, né? É mais pela causa, né? Não pela remuneração, porque a remuneração do professor é muito baixa. Acontece que a quantidade de professores é muito grande, então qualquer aumento que o Estado der para os professores, isso se transforma num volume muito grande de recurso. Essa é toda a dificuldade. O governador até quer dar aumento aos professores, mas quando coloca as cifras na frente dele, ele fica sem condições. O Estado, por exemplo, está falido, né? Não tem condições para nada, e daí tu coloca, vamos dar X de aumento aos professores, aí aparece na frente do governador, o que isso representa? Ele fica com as mãos atadas, não tem como dar um aumento. Por isso que vem aumento de Pedro Simão, aumento de Jair Soares, tudo atrasado, aumento do governador Brito, tudo que foi concedido e não foi dado, porque não tem recurso para dar. Esse é o problema. Sentiu na pele isso também? Eu senti, fui professor por muitos anos.
realmente parei, me transferi para a iniciativa privada por causa disso, porque a remuneração era muito baixa, não tinha como sobreviver com o salário de professor, não tinha como. E os professores sentem isso na pele, né? Eles sobrevivem porque a professora é casada, né? O professor também é professor, então são 2 salários, uma mesma família. Um trabalha na privada, o outro no magistério, e na soma que ele sobrevive. Agora, com o salário de professor, ninguém consegue sobreviver. Somente com um salário de professor não consegue. Claro. Por isso que, infelizmente, ainda tem vários professores que se aposentam e têm que continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando, exatamente. Bom, isso é geral, né, Adriano? Hoje o aposentado no Brasil é sacrificado. Claro. Com essa... Agora estão querendo regulamentar, né? Fizeram uma votação lá na Câmara dos Deputados que volta o salário do aposentado a ser vinculado ao salário mínimo. Se a presidente não vetar, isso aí é uma medida necessária, porque o aposentado no Brasil hoje ele perde 5% ao ano de seu salário. Tá certo. Remy, a gente fica por aqui com o programa. O Remy volta na próxima segunda e amanhã tem mais uma edição do Estúdio Aberto. Remy, obrigado. Todos os ouvintes, muito obrigado pela presença. Adriano, muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Até a próxima, pessoal.